Gente, eu estou aqui na Drogaria Araújo, né? Eu convivo há muitos anos e vou conversar com o Nefert, que é o farmacêutico da drogaria, né? Sobre a importância de se medir a pressão arterial. Como é que é uma questão assim perigosa, né? Você pode ter uma pressão alta, não saber que tipo de sintoma que você pode ter como indício de uma pressão alta e quais os riscos que você pode ter em relação a ter uma pressão alta e não ter esse controle da sua pressão. Porque hoje existe medicamentos, tudo que você pode controlar essa pressão, né? Nefert, então, só uma palavrinha pro pessoal aqui. Oi, gente, tudo jóia? A pressão arterial hoje é uma das doenças que mais vem a causar morte no nosso país, né? Então, se a pessoa não controla a pressão, ela pode ter um problema de AVC, de infarto, que hoje em dia é muito recorrente. Então, a ideia nossa aqui é fazer um rastreamento para a gente ver como que está a pressão dos pacientes que às vezes não fazem uso de um medicamento de forma crônica, né? E também fazer o acompanhamento desses que fazem uso desse tipo de medicação, que é para poder ver se o medicamento está sendo eficaz, se a pessoa não está tendo nenhuma reação adversa, se está se adaptando direito. E aí, conforme for, a gente vai entrando em contato com o médico e aí vocês também vão estar tendo um apanhado melhor referente a como a sua pressão deve comportar com o uso da medicação, tá? E aí, no mais é isso mesmo. Se tem alguma dúvida? Mesmo assim, a pessoa que tem controle da pressão, Sim, como você disse, né? É importante, mesmo ela tendo esse controle com medicamento, fármaco, né? É importante ela fazer esse controle da pressão de quanto em quanto tempo, mais ou menos, assim? Ou, assim, uma pessoa que não tem esse hábito de medir a pressão, de quanto em quanto tempo você orienta a fazer uma medição periódica, por exemplo? E quem usa medicamento, quanto tempo você orienta também a fazer uma aferição para ver se o remédio está fazendo efeito? na realidade, para quem faz uso da medicação, o bom é sempre você fazer uma aferição de pressão no começo, tá? Que você está fazendo uso da medicação para saber como que está o comportamento da pressão, se ela está oscilando muito, se está adaptando ou não, tá? Então é bom a gente fazer um apanhado. A gente sempre orienta o cliente, ele está fazendo o MRPA, que é o que? É a monitorização residencial da pressão arterial. Então o paciente ele pode fazer 3 aferições antes do café da manhã e 3 aferições antes da noite. E sempre dando um intervalo entre cada aferição, tá? Que aí é o mais próximo que a gente tem para poder ter um resultado mais fidedigno, que é muito parecido com o mapa. O mapa é a melhor opção. Mas quando a gente não tem o mapa, esse atende muito bem. No caso do paciente não crônico, o ideal é que ele faça pelo menos uma vez a cada 6 meses, tá? A pressão arterial, ela muda muito com a questão do nosso comportamento, o tipo de notícia que a gente tem, se a gente tem passa por algum trauma muito grande, toma um susto muito grande por algum acontecimento que a gente não estava esperando e a gente é pego de surpresa, isso tudo pode ocasionar uma mudança de pressão. Então, se você passa por esse tipo de situação ou tem uma crise de ansiedade muito grande, é sempre bom estar monitorando a pressão para saber se isso não pode causar um dano permanente que você possa se tornar um paciente crônico. Porque às vezes, dependendo do nível do susto ou do que aconteceu, você passa a se tornar um paciente hipertenso e sua pressão nunca mais é a mesma. Agora, a última pergunta, Nefert, é sobre a questão da idade, né? A partir de qual idade você recomenda a criança, né? Normalmente, a partir de qual idade você sente que ela tem a necessidade de começar esse processo, mesmo que ela não tenha algum sintoma físico, algo parecido? A partir de que idade começa a se fazer essa aferição? Na realidade, os pacientes é sempre bom estar acompanhando. Geralmente, o paciente que tem um histórico familiar, o ideal é que comece mais cedo, por volta dos 30 e 40 anos, já começa a dar uma olhada, porque quanto mais cedo você fazer esse acompanhamento, você consegue estar revertendo até às vezes antes de fazer uso da medicação, com atividade física, alimentação, você consegue estar revertendo esse quadro, tá? Agora, geralmente, quem não tem nenhum histórico familiar, aí tem que ir observando mesmo os sintomas, se tem muita dor na nuca, sentindo muito cansado, se estiver sentindo muita palpitação também, é bom estar fazendo essa aferição, tá? Então não existe uma idade certa para você começar? Não.
Aí não existe uma idade certa, não, vai conforme porque cada situação é única, né? Então, conforme for a necessidade do paciente, aí a gente vai orientando. Se a pessoa tiver um histórico familiar de pai, mãe, avós que tem pressão alta, o ideal é que faça o acompanhamento regular sempre. Então, com 30, 40 anos já dá para você estar fazendo, dependendo da situação, às vezes é bom até começar antes, se já não... Porque se você for uma pessoa que já faz atividade física, aí é mais tranquilo, você pode até olhar com 30, 40, mas se for uma pessoa que tem sedentarismo, não se alimenta direito, às vezes é até interessante estar começando um pouco antes. E no caso da pessoa que não tem nenhum histórico, aí geralmente às vezes de 6 em 6 meses, mas geralmente é o que? A partir de uns 30 anos também, acho que já é uma boa idade para a gente poder estar acompanhando, tá? Agora, se a não ser que aconteça algo diferente do habitual, igual eu citei, teve um susto, às vezes foi assaltado, teve um mal súbito assim que não estava esperando, não tem histórico nenhum, então aí é uns casos que a gente já tem que fazer um acompanhamento, porque pode estar relacionado com a pressão alta. Tá, então eu falei aqui com o Neferti, que é farmacêutico da Drogaria Araújo, né? Então vamos compartilhar essas informações que ele passou, né? Uma pessoa competente, uma pessoa que sabe mais do que a maioria das pessoas sobre essa questão da pressão alta. E vamos compartilhar esse vídeo aí, tá bom? Um abraço para vocês e obrigado, Neferti. Por nada.